A gente vai fazer uma aula de agrostologia, tá? Que é do terceiro módulo, mas quem estiver aqui já pode acompanhar, que a gente tem que sempre aproveitar a hora que as oportunidades, aparece. Né? Que a agrostologia são as forragens, toda planta que o animal come, né? Então, assim, sorgo é forrageira, cana é forrageira, né? A própria braquiária, o próprio capim-açu, que é esse daqui, que é uma espécie desenvolvida pela Embrapa, tá? E é isso aí mesmo, né, professora? E dentro de agrostologia, a gente, além de estudar a planta em si, a gente fala também de formas de conservar essas plantas, né? Por quê? Porque vocês estão vendo aqui. Então, pessoal, a gente pode soltar os animais aqui, soltar os animais numa plantação de milho, de sorgo, que eles vão fazer o pastejo deles, né? Só que a agrostologia, ela também engloba as leguminosas, algumas leguminosas, como a aveia, né? Que os animais, a gente costuma fazer o plantio integrado, em alguns locais fazem essas técnicas, que aí teria uma parte proteica, né? Que as leguminosas são fontes de proteínas também para os animais. Tanto que nas rações formuladas que a gente tem aí, todas elas têm soja, né? Tem algumas leguminosas aí envolvidas como fonte de proteína. Então, dentro da agrostologia, a gente vê tudo isso. E hoje, nós vamos falar, né, desses capins. E outra coisa, dentro do seu pastejo, das plantas que você tem, muitas das vezes o seu pasto, ele está bonito. O que é a ideia do produtor? Os produtores mais antigos, mais retrógrados, eles vêm, planta essa espécie aí, como a professora disse, é desenvolvida pela Embrapa, tá? É um material que quase todas as propriedades que você chega hoje tem um pedacinho, porque ele aguenta, ele é um material que dá um bom teor de nutrientes para os animais. Mas muitas das vezes o produtor não faz o quê? Ele não dá a boia para essa planta. Ele não faz uma adubação de manutenção nas pastagens. E aí, será que esse material tá bonito, tá vistoso? Claro que tá, choveu muito, né? Ele vai fornecer proteína suficiente ou de qualidade para os seus animais? E é isso que nós vamos falar hoje. Existem técnicas para a gente, quando você trabalha principalmente com piquete, né, professora? Porque o que é a função do piquete? É você alimentar uma maior quantidade de animais, né? Mas para isso você tem que manter a qualidade da sua pastagem. Mas será que esse pasto, será que esse produto ele vai transformar em alimento para o seu animal? E é o que a gente vai fazer hoje. Falando mais um pouquinho do capim-açu, pessoal, ele produz até 50 toneladas por ano. Ele pode dar de 2 a 5 cortes por ano, tá? 50 toneladas por hectares por ano. Ele é meio resistente a déficit hídrico, tá? Ele tem 2 vezes mais volumoso que o sorgo e o milho. E ele tem 3 vezes mais teor de NDT e proteína do que o sorgo, o milho e a cana. Ou seja, e é um material barato. E é um material barato. Né? Ele deriva, né, do capim-elefante, tá? É uma espécie derivada do capim-elefante que a Embrapa produz. Né? Até o dia que eu perguntei para o proprietário, ele falou que estava fazendo um teste com ele. Tá? Então a gente, sabendo de todas essas características, né, que é um produto que vai encher, né, o bucho do animal, será que vai ter uma qualidade tão boa? E é isso que nós vamos aprender. A como colher isso aqui e saber o teor de nutrientes, a quantidade de matéria seca que esse material vai te entregar. E isso você pode fazer com qualquer uma das famílias, né, professora? Inclusive, a gente até vai explicar como é que faz, mas dando tempo, a gente vai fazer na braquiária. Por quê? Porque o capim é muito grande, tem um colmo muito grosso, né? A gente não tem a estufa apropriada para secar, mas pode ser feito em micro-ondas, pode ser feito na air fryer, só assim, de modo grosseiro para a gente determinar, tá? Mas o certo é a estufa ideal, tá? Outra coisa que eu esqueci, assim a gente vai lembrando, né? Ele pode ser servido tanto picado verde no coxo, como para silagem.
Sim, ele pode ser ensilado mesmo. E é um material, pelo menos na nossa região lá, professora, como são pequenos produtores e são produtores que não têm um poder aquisitivo muito bom, todo mundo está plantando. Até mesmo em substituição da cana. Da cana. Né? Até mesmo porque, como a professora disse, ele dá até 4 cortes. E todo mundo está plantando na beirada do brejo. Os brejos estão sendo... Por quê? Porque é uma região mais úmida, né? Então, o pasto, o capim, ele vai ter uma maior condição de se desenvolver melhor. Então, vamos lá, professora. Como que a gente faz, né, para determinar esse teor? Esse teor de matéria seca. A gente tem que pegar um quadrado de 1 metro por 1 metro. Vocês podem fazer ele de madeira, de cano de PVC. Por que o cano de PVC? Porque você vai fazer a mesma coisa de uma amostragem do solo. Você vai andar em zigue-zague e colher vários pontos e tirar a média, né? Você pesou um ponto, pesou o outro ponto, pesou o outro ponto, tirou a média. Por que que o cano às vezes é mais fácil de PVC? Porque você está andando na área, você joga ele. Onde ele cair, aleatório. É 1 metro por 1 metro, você vai lá e colhe dentro daquela área, tá? Aí a gente pesa ele e depois seca. Né? Aí, por exemplo, porque ele está com peso de matéria verde, né? Vamos supor, esse grande, a gente não tem ainda, né? 2 quilos. Você vai secando, vai secando, vai secando, vai secando. Até constante. Até uma hora ele vai... Parar de perder o peso, digamos assim. Ele vai estar seco de tudo. Manter a constância. Ou seja, eu pesei, deu meio quilo, 500 gramas, né? Aí eu vou lá, seco de novo, ele vai voltar com 500 gramas. Aí, por conferência, você põe mais um pouquinho, aí já pode diminuir o tempo de pôr no forno, né? Voltou 500 gramas. Então, 500 gramas estabilizou. Tá? Então, qual é o peso de matéria seca? Se ele ficou só com 500, quanto de matéria seca ele tem? Ele perdeu água. Ele vem perdendo água, ele vem perdendo água. Quanto de água ele perdeu? 1,5 kg. É o peso. Você tem que pesar antes. Ó, nós vamos vir aqui e tirar 1 metro por 1 metro. Vamos supor, 10 quilos. Perdeu. No final ficou com 1 quilo. Então, de pasto, quanto que você tem que o gado vai comer dentro de 1 metro quadrado? 1 quilo. Isso. 1 quilo de massa seca. Ele vai comer 10, mas ele vai aproveitar apenas 1 quilo. Porque o restante é o quê? Água. Para vocês verem. E tem muita água isso daqui. Muita água. Então, por isso que às vezes o animal tem que comer muito, né? Para poder conseguir transformar em energia para ele. Entenderam? Professora, mas por que fazer isso? Qual é o objetivo? Principalmente se você tem piquete. Piquete. Para quem, acho que você ainda não chegou nisso com eles, piquete rotacionado. Já falou determinar com os a taxa de lotação. Quantos animais você pode colocar naquele tamanho? Unidades animais que vocês podem colocar. Por exemplo, você tem lá 1 hectare e você quer piquetear ele. Né? Ah, mas que tamanho que eu vou fazer esses piquetes? Vai depender da quantidade de animal que você quer colocar, do material que você tem, a matéria seca, a quantidade de matéria seca que você tem, para você determinar se você vai colocar um piquete de 10 por 10, 10 por 20, e se desse 10 por 10, 10 por 20, você vai colocar 5 animais, 10 animais, vai depender de tudo isso. Entenderam? Por quê? Porque que é o objetivo do piquete? O animal entrar, em alguns pontos, pasteja 5 dias, troca de piquete. Mas e aí, esse piquete, será que na hora que você colocar ele vai suportar 5 dias, 20 vacas comendo lá dentro, leiteira? Por quê? Você faz piquete para gado solteiro, gente? Não. O objetivo de piquete é leite para vacas leiteiras. Né? Então, por isso que a gente precisa determinar. Além, é claro, mas ela vai comer só ali? Não, ela tem a ração também. E aí tudo vem os cálculos onde você vai balancear. Lembrando, pessoal, que dependendo, né, por exemplo, a cana, igual eu falei para vocês, em época de seca, você tem que entrar com uma suplementação também, tá? E é isso aí, né? A gente, vamos mais ou menos mostrar como que vocês têm que fazer, né, professora? Só pra gente, a gente trouxe um saquinho aqui, a gente vai tentar fazer com a grama.
que de lá a gente tem ou uma braquiária, eu não sei o que tem ali do outro lado. Então o que que você faz? Você vem, como a professora disse, ó, 1 metro. Aqui, como a gente não tem, né, já o quadrado, também pode ser fincado os cordãozinhos e amarrar aqui depois, para fazer 1 metro por 1 metro. No caso dessa grama, vamos ver de qual espaçamento que ela tá. Que eu tô, essa grama, esse capim, ele tá com espaçamento, eu acredito que de 1 metro. Você vai cortar somente a linha, né? Mas quando você tem, igual a braquiária, você vai pegar 1 metro por 1 metro. Você vai vir aqui, ó, e cortar rente, tá, Tem gente? 2 jeitos, né? Nesse aqui, você vai cortar a rente. Na grama, tem 2 metros. Ou você corta a rente, ou você corta uns 10 centímetros. Ou seja, quando é a hora do gado sair, porque aqueles 10 centímetros também ele não vai comer. Então pode fazer dos 2 jeitos, tá? Aí descontando esses 10 centímetros. E aí você vai cortar a rente, você vai pegar tudo que você, dentro desse 1 metro quadrado. Se for algo menor, você pôr dentro de um saco, né? E aqui no caso, um produto desse tamanho é muito difícil de você fazer. Quando se é estudo, tem as estufas, né? Você amarra e tem produtores que amarram e deixam no sol. Para secar. Para secar. E fica ali, mexe para um lado, mexe para o outro, mexe, e vai pesar. Cortou agora, o que a gente vai fazer? Pesar. 20 quilos. Anotei. Amanhã, pesa de novo. No outro dia. Até você ter um peso constante. Aí você vai saber a quantidade de matéria seca que ao seu animal ingeri-lo, quanto de matéria seca que ele está ingerindo. E isso, gente, te facilita e te dá, né, uma forma de você economizar até na ração. Porque às vezes você está fornecendo ração demais e também o seu pasto está muito nutritivo. Não tem a necessidade de fornecer uma ração uma quantidade tão grande de ração. Ou ao mesmo tempo, seu pasto, a sua gramínea não está respondendo bem, você está dando pouca ração, aí a sua vaca não está produzindo bem. Ela tem capacidade de você explorar mais o animal. Então tudo isso são técnicas, né? E simples. O que é vir aqui, cortar, deixar no sol, ou no menor você ir para o micro-ondas, que é bem mais rápido, né? 1 metro por 1 metro é pouca coisa, né? Você vem... Ah, professora, mas 1 metro por 1 metro deu 4 quilos, não cabe no micro-ondas. Gente... Seca ao sol. Ou então, o que você faz? Deu 4 quilos? Pesa os 4 quilos. Os 4 quilos deu 2 quilos. Beleza. Você separa lá 400 gramas que cabe no micro-ondas. E faz a proporção. Se 4 quilos pesou, se 1 metro pesou 4 quilos, 400 gramas está pesando quanto? Você tem também esse peso. E aí na hora que as 400 gramas... a quantos metros, né? Isso. 400 gramas chegou naquele peso estável, você faz suas regrinhas de 3, você consegue converter. É coisa fácil. E é coisa que pode te render o quê? O que é mais barato? Você manter um pasto desse? Você manter um produto desse? Ou você comprar ração e colocar a ração, casquinha de algodão, farelo de soja para os seus animais? O pasto é a coisa mais barata que o produtor tem. Mais fácil, né? E outra coisa, né, professora? Quando a gente vai falar das variedades, a gente sabe que a gente tem braquiária brisanta, as maranduzas, MG5, a gente tem também as gramas. Cada material desse, cada cultivar dessa, ela tem uma característica. Colonial. Quando você compra, vem lá na etiqueta, né? A gente podia ter trago. Valor cultural, né? Valor cultural daquela semente. Aqui, ó, vocês têm aqui, ó, Semensol. Vou fazer propaganda de graça. É igual quando a gente foi lá no pessoal dos Munari, né? O pessoal lá. O que eles fazem? Eles não fazem vários testes até colocar aquela semente para vender.
pesa, avalia vigor, avalia um monte de coisa. O pessoal aqui, a germinação, o pessoal da semente de capim é da mesma forma. Da mesma forma. E ainda mais, eles têm que dar, né, o valor cultural, quanto de matéria seca que aquela semente vai produzir, né? Por quê? Porque às vezes o produtor ele está visando uma certa quantidade, escolheu aquela gramínea para plantar, ele já sabe, ela vai me produzir tanto. Então eu já vou ter que dar tantos quilos de ração, uma ração concentrada, uma ração menos concentrada. Tá, e na hora de plantar, se ela não te devolver isso? Né? Então, eles também têm que fazer todos esses testes para poder colocar no mercado. Mais alguma coisa, professora? Tem alguma pergunta, pessoal? Maiara, essa amostragem de 1 metro quadrado aí, tritura esse capim? Não, do jeitinho que tá, mas tem gente que pode triturar, né? Mas pode fazer os 2 metros. Talo para as folhas, não? O que? Aqui tem muito mais água. Aqui tem muito mais água. Não, mas... Nesse aqui você pode triturar. Você pode triturar. Põe uma Normalmente lona, isso aqui tá? você não faz no pequeno, é mais Pode em... triturar. Agora o outro, por exemplo, a braquiária, aí você já coleta e já... aí já não precisa. Esse material aqui, ele é um material mais complicado de você fazer. É mais fácil você deixar secando no sol. No sol também. Entendeu? Mesmo que demore. Isso, aí já é um material põe uma um pouco lona mais... pra você catar tudo que tá... Né? Tá? Gente, mais alguma pergunta? Tranquilo? A gente vai lá na grama depois, ou na braquiária, que a gente... Acho que tem uma braquiária dali, pra gente dar uma observada também. Uma das coisas... Aqui é caso atípico, mas a gente pode também... Vamos lá na braquiária pra gente avaliar também uma coisa que é muito preocupante. A degradação das pastagens. A gente está tendo muito problema de pastagem degradada. E aí a gente vai lá agora pra gente avaliar, né? Se a pastagem que a gente tem aqui, se é uma pastagem que está degradada. E aí, você sabe a hora de fazer uma reforma numa pastagem? Se a gente vai reformar ou se a gente vai replantar ele novamente? Eu já falei também, pois os pais e eles têm que olhar. Tudo que a gente tem que olhar. Alguém lembra? O que a gente tem que avaliar na hora de saber se a gente pode? Se já está aparecendo o solo, se o crescimento dela está lento, se ela já está começando a ficar amarelada. Erva daninha, se aparecer erva daninha é porque o solo está descoberto. Com pinzeiro. Muito cupim mas no pasto. Mas pinzeiro o que significa? Hã? Muito Acidez. bem. Alumínio, teor de alumínio alto. É um dos grandes pontos. Falei também, né? Tá? E aí a gente tem que fazer o que para combater alumínio no solo? E gesso. Gesso. Vamos lá agora na braquiária? Pessoal, lembra? 2 a 3 vezes mais produtivo do que sorgo, cana e milho, tá? Tem muito mais teor de NDT e proteína. Dá quantos cortes por ano? De 2 a 5, tá? 50 toneladas que ele pode produzir por hectare, tá? Então é um capim que tem grande promissor, né? Mas não é uma pastagem que tem exigência nutricional, tá, gente? É bem rústico. E bem resistente ao déficit hídrico, né? Uhum. Vamos lá agora pra gente avaliar uma pastagem? Vamos de lá? Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho aqui, vocês estão vendo aqui os piquetes, né? Que fazem rotacionado. Tem um período de descanso, para cada tipo de gramínea tem um período de descanso, né? Porque dependendo do que ela vai te servir como matéria seca, como a gente já viu na aula passada, tá? Para quantos dias e quantas cabeças, né? A gente fala unidade animal, né? Que nós já aprendemos, cabe em cada piquete. Aí você coloca, tem que esperar chegar, né? Tira e esperar chegar a hora certa de recolocar de novo. Então, gente, para começar, o que é uma unidade animal? Uma unidade animal não é uma cabeça do animal, não é uma vaca, não é um boi. Unidade animal é 450 quilos. Se a vaca pesa 500 quilos, ela é uma unidade de animal e mais um pouco, certo? Então, unidade animal é a cada... Quando você vai determinar a quantidade de cabeça que você vai colocar por piquetes, ou que seja na sua área, no seu pastejo, a gente sempre fala em
unidade animal, ou seja, em peso, não é em quantidade de cabeça, certo? E aí dentro desses piquetes, né, se você pegar os quilos e transformar em unidade animal, aí também você pode pôr, né? Sim, sim. Porque aí você Por pegou exemplo, o quilo do boi, ele deu 1 quilo e 1,5 unidade animal. Aí você também pode trabalhar. isso, por exemplo, 20 cabeças de vaca. As 20 cabeças pesaram 15 mil quilos. Isso. Vocês pegam 15 mil quilos, são 20 cabeças. 450 quilos, então significa que você vai ter quantas UAs, certo? Para você saber em unidade de animais. Que aí você vai saber. E isso já começa para você saber quantas unidades você vai colocar de quanto de matéria seca que a sua pastagem suporta. Quanto que ela te produz. Por quê? Porque a gente sabe, aí a professora Camila vai falar isso com vocês, que uma unidade animal precisa consumir por dia, não sei, professora Camila podia estar aqui para a gente falar, né? Por exemplo, uma unidade animal, ela precisa, por exemplo, de 10 quilos de matéria seca por dia. Aí você tem uma área, não sei, o piquete aqui deve ter 30, 40 por 100 mais ou menos, ele deve ter. E aqui, quando você faz os vários pontos e determina a matéria seca, você sabe quanto de matéria seca você vai ter nessa área total. Por exemplo, essa área total, ela fornece 2.000 quilos de matéria seca. Eu estou dando um exemplo aleatório. E ela tem que ficar quantos dias aqui? Os animais, 5 dias. Então, se eu colocar 20 vacas, cada vaca precisa consumir 20 quilos por dia. Você vai fazer as contas e vai saber quantos dias vai demorar para ela comer isso aqui. Ah, mas foi pouco, vai sobrar. Põe 30 cabeça. 30 cabeça não, 30 unidade animal. De animal. Por isso que a gente começa lá sabendo quanto de matéria seca a sua pastagem te produz. Para você saber quantos dias você deixa e a quantidade de animal que você vai pôr aqui. É algo simples, é uma conta simples, tá? E aí a gente chega nesse ponto, né, professora? Aonde o animal já deve ter comido muito, aqui, né? E aí a professora vai falar um pouco para vocês, né? O que a gente precisa observar para determinar se está degradado, se não tá, né? Se precisa fazer uma reforma, né? Então, que a gente já tinha falado lá, vocês começaram a olhar, o solo está coberto, né? Vai começar a aparecer plantas daninhas. Ela está começando, nesse caso aqui, ela já está meio que recuperando, porque está chovendo também, né? Começando a amarelar, é um ponto. Mas o principal é o crescimento lento dela. Se você perceber, por exemplo, você tira, em 15 dias poderia voltar. Em 15 dias você olhou, não pode voltar, ela ainda não recuperou, então está com crescimento lento. Aí você tem que fazer a reforma da pastagem. Em alguns casos até o replantio, dependendo da degradagem, tá? Então tem produtor, que ontem mesmo eu estive olhando umas áreas com o meu pai, né, que ele é produtor de gado. Era, né? Agora ele arrendou. Muita área, a gente achou uma área bem comida, bem degradada. E ela estava amarelada. E mesmo com chuva que a gente está tendo. E por isso mesmo, a gente está num período... Ah, deu esses dias de seca, mas o tanto de água que nós tivemos. As pastagens tinham que estar... Mas o que começa? Grande quantidade de cabeças de animais também. O pessoal não tem esse controle de quantidade de animais dentro de uma área. Às vezes a área suporta 50, porque o pasto já está uma pastagem de 10, 20 anos, sem nunca fornecer uma adubação, né? Que o produtor ele tem correção, isso também. Uma correção. A gente sabe, ó, teor de alumínio, tudo isso. Nossos solos, aqui na região de vocês, não é tanto, mas a nossa região de Goiás é um solo de cerrado. E a característica de solo de cerrado é um solo muito intemperizado. O que é um solo intemperizado? Solos velhos, que já são solos antigos, com mais de 2, 3 mil anos de solo. Então a característica de um solo intemperizado é um solo ácido. Então, por isso que a gente precisa trabalhar muito com calagem e gessagem. Calcar a cada 2 anos e gessagem às vezes de 3, 4 em 4 anos, certo? Então, é importante. E tudo isso começa do quê? Análise de solo.
Se vocês olharem esse solo aqui, vocês vão saber o que ele está precisando? Se você for o Girai e o Jaspion, aí parabéns para você. Porque quando eu vou no médico, primeira coisa que o médico pede é o exame de sangue. Para saber. Pode até saber o que ele precisa, né? Não vai saber nas quantidades. As quantidades exatas. Por quê? Porque aqui o que gramínea gosta de quê, gente? Solo fértil. Ureia. Nitrogênio. Né? Assim, dentro dos nutrientes. Solo fértil, é claro, ela gosta de nitrogênio. Aí você vai fazer um cloreto de potássio aqui, de uma adubação foliar ou uma adubação de cobertura? O que é cloreto de potássio? Um sal. É potássio, né? É um sal Saliniza potássio. também, se você né? jogar em grandes Se quantidades. ele saliniza. Aqui você tem que jogar uma fonte de nitrogênio. Nessas condições que tá, nem aconselho, né? Aqui a gente não sabe o manejo que o produtor fez, mas isso aqui você vai ter que... Eu não sei se ele passou uma grade, se ele jogou alguma coisa, mas aparentemente... Você jogou adubação, você está replantando. Aparentemente ele está tentando dar uma quebrada para ver se volta. Às vezes até ele fez uma adubação, mas eu não estou vendo nada aqui no solo de grãozinhos, não. A gente não sabe o que o produtor não sabe a se estava intenção. compactado também, né? A compactação também influencia. Né? A reforma de um piquete desse aqui não compensaria plantar uma soja que é uma leguminosa. Boa pergunta. O ideal seria, né? Boa pergunta. Mas se ele vai reformar mesmo, que aí tem que replantar, reformar não. Se ele for fazer o replantio, aí seria bom. Por quê? Porque a soja deixa nitrogênio no solo. Mas no caso do piquete desse aqui que não compensa, pode já se for só reformar e adubação. Adubação e joga de novo a semente ou a muda. Entrar com mais nitrogênio pra... Faz uma... Gente, outra coisa, quando você tem o gado aqui, igual o piquete do lado, ele tá um piquete já alto, né? Você pode... Aqui no caso da fazenda, pelo que eu estou vendo, é cavalo, né? Esses piquetes são para cavalo. Eu não entendo muito do manejo para cavalos, né? Mas eu imagino que é a mesma coisa de vaca, de gado. Você mede a altura do pasto, porque tem isso também. Eu passei a tabelinha, né, já para vocês. A professora já passou. Vocês tinham me pedido? Por exemplo, tem pastagens, tem material que você entra com, deixa o gado entrar quando ele está com 40 centímetros. Tem pastagem que é com 1 metro. Aí você tem que estar comer pouco menos. No caso, eu imagino que para cavalo deve ser a mesma coisa. Você tem a altura. O animal entrou, ele pastejou durante 5 dias ou 10 dias, eu não sei como que é a quantidade de animal. Quando você tira o animal, o que é a primeira coisa que você faz? Adubação de cobertura, nitrogênio, certo? Ou um 20-020 ou uma ureia, você faz. Por quê? Porque aí você vai manter por mais tempo a pastagem. É esse o manejo. Eu tenho um vizinho que ele é produtor e ele tem piquete. O que ele faz? Os animais ficam, aí como é uma fazenda pequena, porque aqui aparentemente também é uma chácara pequena, né? O que eles fazem? Eles pegam a ureia, dilui a ureia, né? E aí eles têm uma bombinha, que eu acho que eu não vi a bombinha daqui, mas na nossa propriedade a gente tem. É uma bomba com um braço pequeno, o braço é de 2 metros só, ele tem 4 bicos. Porque aí facilita, ele vem, ele dilui a ureia, joga no tanque e foliar. Porque aí, automaticamente a planta já vai começar a absorver esse nitrogênio. Aí ela tem que ser bem diluída. Porque a ureia pode ficar em contato com a folha? Ela queima. De manhã ou bem à tarde. Isso, eles fazem e a bem tardezinha. diluída. Tá? Eles fazem o manejo do gado durante o dia, aí à tardezinha eles vão lá, troca, na segunda ordenha, já põe no piquete novo, e aí já vem e faz isso. Na diluída, na granulada tem que ser com a folha seca. Seca. Ou se você tem irrigação, pode meter a bronca e liga o aspersor. Entendeu? Assim. Mais alguma coisa, professora? Eu acho que é isso, pessoal. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Conseguiram entender a importância, o porquê que a gente tem que fazer os teor de matéria seca? E lembrei mais um. Pessoal, também, do mesmo jeito que tem a hora de retirar, tem a hora de colocar. Porque se você deixar ela começar a passar do ponto, o gado também não vai comer, tá? Porque aí não vai ficar palatável para ele. Isso vai mesmo. Ficar duro, né? Amargo. Então também tem a hora de colocar.
E aí o gado vai entrar, vai pisar, 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 pisar e não vai E comer, não vai comer. tá? Por exemplo, assim, eu tenho um piquete aqui, ele tá com muita erva daninha da folha redonda, que não é o mesmo veneno que mata a folha estreita, né, que é ele. Eu posso entrar e fazer uma aplicação? 2,4-D. Pode fazer normal, espera dar o tempo de carência, E aí, aí pode colocar o Pode. animal de novo. A gente Mas é aquela espera coisa, 3, né? 4 dias aí, 3, 4 dias já tá tranquilo, tá? Você pode, quando as folhas redondas começar a amarelar, você já pode, Pode colocar o... pode. eu não sei que dia eu estava explicando sobre 1 quilo ser a mesma coisa que 1000 gramas, né? Aí o pessoal brincou que ia chegar no açougue e pedir 1000 gramas, né? É a mesma coisa. Então, 6 primeiros. Pessoal, mais alguma pergunta? Tranquilo? A quantidade animal que você falou aí, então, corresponde a um animal de 15 arroba. Isso, 15 arroba, 450 quilos. A UA corresponde a um animal de 15 arrobas. Por exemplo, nesse pedaço aqui, às vezes você pode colocar isso que eu ia falar. Aqui, às vezes, você pode colocar 10 vacas, mas você pode colocar 20 bezerros. Entendeu? porque o peso dele é menor. É menor. Então, é sempre em unidades de animal e não em animal. É 450 quilos. É a sua correspondência. UA. Uma UA corresponde a 450. Independente do animal, cavalo, cabra... Independente. 450 quilos. Mas, por exemplo, uma cabra come muito menos. Mas também o peso dela é muito menor, você vai colocar muito mais. Às vezes você vai colocar Que aí o 50 peso cabras dela aqui. É o peso pela... Isso é mais pra gado. Mas assim, Mas serve para uma... independente. Por exemplo, você põe 10 vacas aqui, mas você põe 40 cabritos, 50 As 10 ovelhas. vacas, 500 quilos. As ovelhas, Precisa- 200, 300. Entendeu? É o A. animal, o porte dele... É o A. A. É a correspondência, tá? Certinho, pessoal? Espero que tenham entendido. Mais alguma dúvida, pessoal? Qualquer dúvida, a professora também está em sala de aula para estar auxiliando vocês, ajudando vocês, né? E tchau, até mais. Abraços para quem está assistindo a gente daí. Tchau. Tchau, pessoal.